Salve, galera! Muito boa noite. Estamos entrando no ar com mais uma Rota de Fuga, ou um Rota de Fuga, né? Porque é podcast, mas é uma rota de fuga onde você encontra, né, um caminho para você daqui a pouco ficar mais calmo, né? Ou ao contrário disso. Eu sou o Luiz, conhecido como Fuga, e hoje temos aqui a Carol. Seja bem-vinda, Carol. Carolina ou Caroline? Carol, tá Carol, melhor. ótimo. Muito obrigada. Satisfação enorme estar aqui contigo, pra gente trocar uma ideia, enfim, prazer, assim, felicidade absurda. Que legal, isso aí. Você que vem de outro lugar ou você é frederiquense, Carol? Não, eu sou frederiquense, natural, mas eu passei muito tempo fora daqui e agora estou de volta à terrinha. Que legal. E você é professora de yoga. É yoga ou yoga? Tanto faz. Aqui no Ocidente a gente usa muito o yoga, Sim. mas não tá errado. Então, como Aham. é uma coisa ocidental, não tá errado, mas eu gosto de utilizar mais o yoga. Então, a nomenclatura oficial seria yoga, mas yoga não tá errado também. Certo. E quem é a Carol como um todo, assim, ou da forma que você queira falar, né? Como Pode ser. você se enxerga, assim, nesse mundo? Essa é uma pergunta muito complexa pra mim, porque é muito profunda, na verdade, assim, né? Aham. E depois que tu caminha ali um caminho de autoconhecimento, o próprio caminho do yoga traz Uhum. muito isso, filosofia, tu já começa, putz, quem que é a Carol? Quem que eu sou? Eu sou eu mesma, sabe? Não. Mas quem que é a Carol? A Carol é uma pessoa que eu sempre gosto de dizer que deixou de ser muitas coisas, né, até Entendi. esse momento e se tornou outras, muito mais importantes nesse momento. Então, eu já fui designer de interiores, eu sou designer de Uhum. interiores de formação, Uhum. eu já trabalhei muitos anos na área da arquitetura, na área de construção civil. Eu já Entendi. passei por algumas tribos, desde a minha adolescência. Uhum. Hoje, a Carol é uma pessoa que é apaixonada pela vida, assim. Eu sou apaixonada por viver, eu sou apaixonada por natureza, por me sentir viva, por sentir o meu corpo vivo, por fazer o que eu faço. Eu amo muito o que eu faço, não só sendo prof de yoga, mas podendo me relacionar com pessoas, podendo trocar com pessoas, podendo aprender, podendo ensinar. Então, hoje a Carol é uma apaixonada por Uhum. viver, assim, e por fazer o que faz. Maravilha, maravilha. Eu lembro que nas antigas tu frequentava a loja, né? A do Sim, eu Gozzi. lembrei muito, pensei, às vezes eu ia lá trocar uma ideia. Isso. Aham. E tu tem um gosto, né, legal assim de música, eu acompanho, né, Sim, sim. você. Inclusive você tem o seu perfil no Instagram, né? E ele Uhum. é relacionado à tua profissão, né? E ali Exato. você consegue, né, sincronizar a Uhum. música, né, os teus gostos e a tua profissão. A tua profissão hoje é professora de yoga. Sim, eu sou professora de yoga. É o meu servir nesse mundinho. E até é muito engraçado porque as pessoas, elas atribuem muito a imagem de uma professora de yoga Uhum, com uma professora de yoga zen, que só escuta música uhum, calminha, que tem um padrãozinho de um estilo de se expressar, enfim. E uma coisa que eu sempre falo, que o yoga, ele ensina muito a você realmente gostar daquilo que você é. Então, ele uhum. não vai te ensinar a ser outra coisa, ele não vai te ensinar a ser zen, ele não vai te ensinar você a baixar um personagem de uma pessoa calminha, mas ele te ensina a você gostar muito mais das coisas que você já gosta. Então, todo esse rolê do rock and roll, da música, sempre foi uma coisa que eu, desde criança, desde adolescente, assim, eu tenho mais esse ladinho mais Uhum. apurado. Então, como é que eu vou deixar de gostar de algo que foi muito importante pra mim na minha adolescência, né? Minha adolescência meio grungezinha, meio, né? Então, é Entendi. uma coisa que tá um pouco fora do estereótipo, mas é porque a Carol realmente é isso, gosta de música, gosta do rock and roll, gosta de, enfim, tá aqui toda de preto. Uhum. Pra ver como é que é. Mas assim, ainda, né, pra contradizer a galera aí que daqui a pouco diz que o
Cara, a pessoa que é zen não pode ouvir rock, né? Eu tava olhando ontem à noite, né, o Instagram, e daí achei uma moça que trabalha com essa terapia musical. Tem um nome específico, agora não tô É lembrando. sound healing, não é? Talvez, né? Porque ela se aprofunda e ela fala da seguinte forma, num momento lá, que as pessoas, né, por mais que elas estejam passando por dificuldades, elas não vão esquecer daquilo que fez com que elas chegassem onde elas chegaram. Ou tipo assim, tu foi professor de música ou um bailarino, no caso a pessoa em questão que ela estava mostrando era uma dançarina Uhum. de balé e ela sofria de Alzheimer e ela se limitou totalmente, né, já estava, né, num grau altíssimo da doença. E daí quando colocado fone de ouvido, né, nos seus ouvidos, ela ouviu uma sinfonia que ela costumava dançar e começou a fazer o gestual, Uhum. né, de uma bailarina. Então, tipo, por mais que o Alzheimer já tinha tirado as coisas básicas dela, não afetou o campo, ou Uhum. afetou muito pouco o campo cerebral dela ali, né, e deixou a música ainda algo latente, né? Uhum. Então, tipo, essa conexão dela poder ouvir e manifestar os gestos nos braços, né, para mim mostrou o quão a música é poderosa, né? Exato. Então, tipo, por mais que tu passe por dificuldades ou, sei lá, mude, acho que se você conservar a sua essência, né, bem como tu Uhum. falou, né, não vai atrapalhar em nada, né? E a Pelo música é contrário. muito, a música é muito massa, porque ela te permite expressar a tua Aham. autenticidade, o teu eu verdadeiro, assim. Ela é uma coisa muito particular de si mesmo. Claro, por mais que a gente encontre pessoas que gostam da mesma coisa, Sim. mas a maneira como você se relaciona com a música é só tua, sabe? Então, a música sempre é um caminho para te conseguir se expressar na tua individualidade, Uhum. na tua personalidade. Eu acho isso muito, muito massa. Então não tem que ser só uma música calma, pode ser qualquer tipo de música. Não, inclusive eu tenho a prática que os meus alunos adoram, que é o yoga com Pink Floyd, que a prática Hum, é só tocando Dark Side of the Moon, olha só. que é muito massa, e aí a gente coloca as luzes diferentes também, a prática é um Uhum. pouquinho mais intensa, justamente para te sair um pouco daquilo que tu tá acostumado, tanto em relação à prática, né? Tu não Uhum. chegar lá, é sempre a mesma música, é sempre o mesmo cheiro, sempre a mesma luz, para você se colocar num ambiente diferente, com um estímulo externo que vem diferente, né? Trabalhando todos os sentidos Trabalhando todos possíveis. os sentidos possíveis. E a galera ama, mesmo quem não é do rock, mesmo quem não Uhum. curte muito Pink Floyd, curte muito a prática do Pink Floyd, porque é uma sensação muito gostosa, assim, todos os sentidos ali te abraçando, é muito, muito bacana. Que legal. E o Uhum. pessoal que frequentou as aulas, desde os mais novos até aqueles mais maduros, ou Todo tem tipo de uma... galera. Ah, É, eu tenho alunos, a maioria, claro, são não pessoas mais novas, assim. Eu tenho alunos mais novos, mais maduros, uhum. pessoas bem mais velhas, pessoas adolescentes. Então, não tem, assim, contraindicação, não Aham. tem. Todo mundo pode fazer, todo mundo pode. Mas eu tenho toda a galera, todo tipo de galera praticando. Que legal. Uhum, isso é muito massa. Daqui a pouco daí tu vai contar pra gente sobre o teu início, né? Como é que foi a descoberta e tal. Sim, sim. Daí agora a gente vai agradecer aos nossos apoiadores, nossos parceiros, Agência Etc., Esquina Pastelaria, tem a equipe Maitre de Garçons, Vini Som Eventos, também aqui Sorvetes Esquina Bom, e Enter Soluções, nossa nova parceira, também Jack Custom Garage, lá de Tenente Portela, e o Alpha Clan Barber. Eu tava digitando aqui, o corretor botou Alphaville, né? Não, é Alpha Clan Barber. E eu fiquei viajando aqui. Quem que é esse Alphaville aqui? Mas ainda bem que eu tô bem zen hoje, né? Então a gente não se atrapalha só um pouquinho, né? E Né? como é que é? Como é que foi o gatilho pra você? Você era uma pessoa que tá sendo, ou melhor, que estava sendo chamada pra esse mundo? Ou, Muito longa ou história. alguém, tipo, surgiu alguma situação? Conta pra gente.
Por Então, eu favor. sempre digo, acho que quem vive muito esse caminho do yoga acredita nisso também, né? Eu fui meio que escolhida ali, e realmente foi um chamado interno, até nós estávamos conversando sobre os chamados internos, né? Mas foi muito um chamado, assim, eu estava vivendo uma rotina muito estressante, estava numa fase de vida muito conturbada, então eu estava vivendo com crise de ansiedade, com depressão. A minha rotina era das 7 da manhã à meia-noite, entre faculdade e trabalho, né? Eu cursava arquitetura e urbanismo Sim. na UNO Chapecó Aham. e trabalhava numa construtora quando eu morava em Maravilha. Morei em Maravilha, Santa Catarina um tempo. Entendi. E aí a minha rotina era entre trabalho e faculdade. A minha vida era trabalhar e estudar e por mais que eu fosse boa no que eu fazia, era uma coisa assim que eu não conseguia me sentir satisfeita fazendo aquilo, eu não conseguia sentir aquele sentimento de, bah, eu curto muito fazer isso. Era uma coisa que eu não curtia. Ou eu parei de curtir em algum período da minha vida e não entendi o porquê, mas eu não curtia muito, então aquilo era um peso emocional muito grande pra mim. Então a minha vida era base de crise de ansiedade e depressão, assim, de trabalhar, sabe, com aquele sentimento, tipo assim, puta merda, né, o que eu tô fazendo aqui? Ou ir pra faculdade, assim, puta merda, o que eu tô fazendo aqui? E aí, eu ouvi dizer, naquela época, que Sim. o yoga ajudava com crises de ansiedade, Uhum. com estados depressivos, enfim. Eu não estava vivendo uma depressão, eu estava num estado depressivo, vivendo crise de ansiedade, porque eu estava num lugar em que eu não me identificava, não conseguia me sentir pertencente àquele mundo. Aham. E aí, ouvi dizer que o yoga acalmava e eu fui fazer uma prática. No momento que eu pisei dentro daquela sala, que eu fiz a primeira prática, eu sabia que eu ia fazer isso pro resto da minha vida. Não, naquele momento eu não sabia que eu ia ser, né, prof de yoga, mas eu Uhum. sabia que o yoga tinha chegado assim para mudar a minha vida completamente. E aí aconteceu, eu comecei a praticar em 2016, Sim. foi a minha primeira prática com a Prof. Tami. E, inclusive, foi ela que plantou a sementinha. Eu pratiquei um tempo com ela. E aí eu comentei até um dia que eu não queria mais, sabe? Eu não queria mais cursar aquilo que eu tava cursando. Não queria mais trabalhar na área que eu tava trabalhando, enfim. E ela olhou e disse assim: por que você não faz uma formação, não busca formação? Nem que seja pra te se entender, pra te se conhecer, porque eu realmente acho que tem alguma coisa aí que te liga muito ao yoga. Eu acho que tu tá dentro de um espaço aqui que é, que é pra ti. E Sim. aí aquilo eu pensei, então pode ser que seja mesmo. Mas entre esse momento e eu de fato fazer a minha formação, Aham. buscar estudar, se passaram alguns anos, acho que foram 4 anos, Sim. que eu só praticava, assim, praticava pra mim mesmo. E aí foi na pandemia que eu decidi. Eu Durante decidi, a não, pandemia. a arquitetura não é pra mim, a construção civil não é pra mim, não adianta eu ficar insistindo em algo que eu não consigo me sentir preenchida, não consigo ver sentido, né? Admiro quem trabalha com isso, mas pra mim não funciona. Então, na pandemia foi quando eu decidi que eu seria outra coisa. Não sabia que eu ia ser prof de yoga ainda, Uhum. mas eu sabia que lá não era o meu lugar. E isso já é uma grande coisa. Quando a gente Sim. já sabe o que a gente não quer, é uma coisa muito Uhum. importante, né? Isso. Às vezes a gente fica muito bitolado naquilo que a gente quer e a gente esquece de olhar para as coisas que a gente não quer. E aí é um começo para nós começar a trilhar um caminho ali. E é necessário, então, desacelerar. Tu teve que ter algum momento ali digamos, gastura, né? De Uhum, desconforto, para uhum, você perceber que algo estava errado. Talvez o teu ritmo, né? uhum. Porque acredito, eu acho, né? Leigo falando, que as pessoas acabam, às vezes, vivendo no automático Sim, e super. por conta disso elas acabam não observando o resto, né? Uhum, Então as pessoas têm uma rotina que é tida como a melhor, porque a gente seguiu culturas, né, dos nossos pais, que não estavam errados, porque eles também aprenderam, né, uhum. naquilo, então eles estavam só dando uma sequência, né?
Só que daí, como somos de outra geração, você principalmente, né, mais tecnológica, né? Essa Não tanto. galera acaba descobrindo, né, possibilidades, rotas de fuga, né? Uhum, Então, para ti, eu entendi que, né, como muitos ou alguns, uhum, você decidiu, a partir do momento que você teve ali um portal, né, uhum, fazer uma rota de fuga para se reencontrar enquanto uhum. pessoa nesse universo. Eu Foi mais ou menos sempre, isso? isso, eu sempre digo que existem duas maneiras de a gente se conectar a uma mudança profunda que a gente Aham, precisa viver na nossa vida. Ou por necessidade, ou por curiosidade. As aham, pessoas chegam no yoga ou por necessidade ou por curiosidade. A gente busca uma mudança na nossa vida ou por necessidade ou por curiosidade. uhum, E essa necessidade, ela vem mesmo desse lugar da hiperestimulação. Tu tá hiperestimulado por um monte de coisas, tu não consegue mais se encontrar ali. E o que tu precisa realmente é essa rota de fuga, tu sair desse lugar, desse piloto automático, desse padrão aí que tu se colocou, uhum. para que tu comece a observar e a perceber as coisas, né? Porque no piloto automático tu não consegue observar É nada, tu não verdade. consegue perceber, tu não consegue entender o que tá acontecendo, tu A só busca do tá. sucesso, a busca de É, algo. exato. E às vezes tu nem sabe o que que tu tá buscando, tu Uhum, só sabe que tu tem que estar fazendo isso, isso e isso, uhum. né? E, enfim, porque te falaram que era isso, porque a tua família espera que tu faça isso, porque tu mesmo se colocou nesse lugar, não, eu preciso fazer isso. E às vezes o que tu precisa realmente é silêncio. É silenciar, desacelerar, para que tu comece a ligar a anteninha do observador antes do realizador. Não Uhum. adianta tu realizar de uma maneira desconectada Automático. contigo, Aham. né? Senão tu vai realizar coisas, eu acredito que sim, mas em algum momento a consciência ela vai te pedir, sabe? Vai ter aquele chamado interno que vai ficando cada vez mais alto, e em algum momento tu vai ter que ouvir. Tu vai ter que Uhum. dar atenção para aquela coisinha, aquela vozinha lá que fica lá dentro, que às vezes a gente consegue ignorar por alguns anos, a gente finge que não tá ali, mas em algum momento ela vai ficar tão alta que tu não vai ter como The ignorar. Sound of Silence. É, não vai. Aí tu vai ter que olhar para Uhum. aquilo, e é no silêncio que tu consegue. No Uhum. silêncio, nem o silêncio propriamente dito, literal, porque a gente sabe que hoje ficar em silêncio é quase impossível, a gente tá todo o tempo, né, recebendo estímulo. Aham. Mas a gente aprende a criar os silêncios, a gente consegue fazer isso por nós. E não é o silêncio a ausência de ruído, é o silêncio de você não se envolver com tudo que está acontecendo ao teu redor. Quando você não se envolve com tudo que está acontecendo ao teu redor, é quando tu consegue observar mais, ponderar mais, refletir mais, e aí tu vai encontrando as tuas rotas de fuga, os teus caminhos para te sair da bolha, para te conseguir entender. Tá, e agora? Agora eu vou lá. Entendi. E foi assim, então. Você estava Uhum. passando por uma dificuldade, né? Por excessos. Excesso. E daí você conheceu uma pessoa e ela te apresentou. E Uhum. você virou uma profissional. E Uhum. voltou para Frederico há pouco tempo. Sim, há pouquíssimo tempo. E fez algum trabalho para saber se era legal essa volta. Fala se quiser também. Uhum. Ou veio tipo na cara e coragem, eu vou voltar às minhas raízes. Então, eu tô processando a informação Aham. ainda. Tô processando ainda o rolê. Mas foi uma decisão consciente, então Uhum. não foi uma coisa assim, eu só vou largar tudo. Não foi, Entendi. foi consciente. Mas algumas coisas a gente descobre no caminho. Boa jornada. Algumas coisas a gente descobre só caminhando mesmo. Então, claro, muita coisa. A gente sempre tem as coisas que a gente precisa trabalhar, né? E quando a É gente sai verdade. do seu, a gente sai do seu local de origem, a gente vive um tempo. Eu passei mais de 10 anos fora de Frederico. Entendi. E aí retornar, tu tem muita coisa para assimilar, muita coisa que tu precisa viver, muita coisa que tu precisa entender, reaprender nesse processo. Então, algumas coisas só fazem sentido caminhando mesmo. Então, Uhum. mas foi uma decisão consciente, foi uma escolha ter vindo para cá. Então, tá sendo
muito divertida a jornada, muito interessante, muito curiosa, Sim, inclusive, né? Porque quando tu desapega do resultado, tu muito não bom. consegue esperar, tu, tipo assim, não consegue, tipo assim, o que que me espera lá? Entendi. Então, tamo aí, vivendo. Boa, boa. Eu conversei com um amigo, por sinal teu amigo, esse final de semana aí, e daí nós falamos sobre algumas situações, né? E a gente falou sobre algumas pessoas que saíram de Frederico, porque Frederico não soube retê-las, né? Uhum, Daí levando para empresas, né, o chamado turnover, né? Quando as uhum, pessoas, né, existe um giro muito grande de funcionários dentro de uma empresa, alguma coisa está acontecendo, né? E numa cidade acho que não é diferente, né? Quando as pessoas estão, mas não se sentem bem, né? E de alguma forma acabam indo embora, mas não significa que é uma ida definitiva, né? uhum, Mas necessária, né? E alguns acabam voltando, né? Que uhum. talvez seja o seu caso, né? Não sei por Sim, quanto tempo. Daí a gente é. lembra do corredor, dessa rota que Frederico pode ser, né? Uhum. Mas enquanto, né, estivermos aqui, que seja bom. E o lance de servir, eu já conversei com outras pessoas também, além desse rapaz que é o Pedro, né? Que em breve Pedro. estaremos fazendo alguma coisa contigo, Pedro. Tipo, isso. E daí, sobre o servir, né? Uhum. E eu percebo que na atividade do Pedro, assim como o Na Mira do Rock, que eu nunca fiz pra mim, o Na Mira do Rock, né? Que é um evento de música, pra quem não sabe, né? É, tipo, trabalhar com isso de tu passar para as pessoas, né, trocar com as pessoas, Uhum. né, que Jesus Cristo falava muito e outros, né, Cristos falaram, né, Uhum. sobre essa questão de dividir, né? Então é um prazer para ti, certamente, você trabalhar com yoga e fazer Nossa. isso. Então o pagamento não é só cifras, não é só dinheiro, né? Uhum. É trabalhar com aquilo que se gosta, e diz aquela velha máxima, quando a gente trabalha com aquilo que se gosta, Uhum. bem dizer não se trabalha, né? Então é nessa pegada. Sim, muito. E eu até gosto de dizer que trabalhar com o que gosta continua sendo trabalho. Então, tu vai Sim. ter os teus perrengues ali, as tuas burocracias. Mas a sensação, como eu falei, trabalhei muitos anos, né, como projetista, fazendo projeto, enfim. Eu nunca consegui sentir o que eu sinto trabalhando com o yoga. Então, assim, o yoga, ele fazer isso que eu faço hoje é o que mais me alimenta. Porque Uhum. além de eu contribuir com o caminho das pessoas, com a vida das pessoas, porque Aham. eu já recebi alunos que sofriam de insônia há mais de 10 anos e que Olha com só. 3 meses de yoga conseguiram dormir uma noite inteira, assim. Isso Que é uma coisa que eu bacana. conto pra todo mundo, porque pra mim, assim, é uma coisa muito feliz de saber que isso foi possível, não através de mim, mas através da ferramenta do yoga, né? Uhum. Ah, uma das minhas alunas chegou um dia emocionadíssima que ela tinha conseguido dormir uma noite inteira e fazia anos que ela não dormia. Que maravilha. Então, e até assim, muitos outros aspectos também, aspectos do conforto de si mesmo, sabe? De você ser quem você é. Tu vê as pessoas chegando na prática, conseguindo relaxar, conseguindo soltar os pesos. Isso é, assim, ó, a melhor sensação do mundo, assim. E é muito, muito massa, porque eu sei que eu vivi isso. Eu tive Aham. uma vida transformada Que legal. pelo yoga, praticando o yoga. E eu sei que tudo aquilo que eu vivi, as pessoas também vivem. E isso é, assim, é incrível, é uma sensação maravilhosa. Eu amo o que eu faço o que eu amo. Uhum. E, e além de tudo, tu consegue usar. Eu me sinto mais grata ainda porque eu sei que eu tô usando as minhas habilidades, as minhas aptidões, os meus dons. Que Então, querendo ou legal. não, eu sou muito conversadeira, eu Sim. sou faladeira, então eu falo muito Uhum. sobre o yoga, sobre várias outras coisas. Então, também, quando tu consegue usar os teus dons, as tuas habilidades, as tuas Uhum. qualidades naquilo, no teu servir, por si só já é um presente, assim. Então, realmente, assim, eu sou muito, muito, muito feliz fazendo o que eu faço. Que legal. E sobre leituras, conhecimento, assim, esse curso que você fez, ele foi um curso que você
fez presencial? Como é que foi Uhum. que rolou? Se as pessoas quiserem um dia, por sinal, assim, se aprofundar, né, Uhum. virar um mestre, né, se Uhum. tornar, é assim que se Uhum. chama, como é que faz? A formação, tu pode fazer uma formação em yoga Uhum. para você mesmo, para você se Sim. descobrir, enfim, ou para você se tornar um profissional do yoga também. Aham. Mas tu consegue. A formação que eu fiz, ela durou em torno de 1 ano e meio, Sim. com aulas presenciais. Foi bem na época da pandemia, então era Uhum. híbrido. Tinha as aulas presenciais e tinha as aulas online. Aham. Mas hoje tu consegue fazer formação online, tu consegue fazer imersão, e daí tu vai lá e tu faz toda a formação de uma vez só, acho que em 30 dias, né? Tu consegue fazer especializações, cursos, mini cursos, leituras. O caminho do yoga não é só para você se tornar um profissional, é para você se conhecer. Então, a Sim. escola que eu me formei, que é a Yoga Integrativa da Montanha Encantada, de Garopaba, Que legal. oferece os cursos de formação de maneira extensiva, híbrida, tem as imersões, tem cursos lá, se eu não me engano tem EAD também. Então é muito recomendado para quem quer se descobrir, assim, quer viver um caminho de transformação mesmo. Posso Uhum. indicar também algumas leituras bacanas Isso. também. Um livro muito massa, falando bem sobre o yoga prático, como ele é. Ele surgiu na Índia. Na Índia, isso. O berço do yoga, ele Uhum. tá no Oriente, tá na Índia. Uhum. A raiz dele vem dos Vedas, que é o conhecimento mais antigo que existe, né? Das escrituras lá dos povos originários da Sim. Índia. Então, é uma prática muito, muito, muito antiga. E é uma prática empírica, né? Então, é uma prática que foi sendo vivida e sendo estudada e sendo, né, estruturada. E é muito bacana, porque esses dias eu até estava escutando um dos meus professores, o professor Jonas Mazetti, de Vedanta, que é um dos meus mestres que me ensinou muito. Uhum. Ele comentou que é muito engraçado que os mesmos anseios que as pessoas tinham há 5.000 anos atrás são os mesmos anseios que a gente tem hoje. Porque a prática do yoga, os Vedas, toda a cultura védica, toda a cultura oriental, não Uhum. só do yoga, do hinduísmo, mas do budismo, do taoísmo, da Uhum. medicina chinesa, todos eles têm a mesma intenção, que é o autodesenvolvimento, o autoaperfeiçoamento. Então, as demandas das pessoas de 2.000 anos atrás, emocionais, espirituais, físicas, basicamente são as mesmas demandas que a gente tem agora. E isso que eu acho muito, muito bacana, assim. Então, voltando para as Por exemplo, leituras. por exemplo, uma demanda que hoje é muito, claro, tu falou da insônia, né? Uhum, E é de ordem mental, né? E uhum, acredita-se, né, por aquilo que a gente ouve falar e lê e tudo mais, que com a pandemia muitas coisas vieram à tona, né? uhum, Então, tipo, lá no passado existiam também situações e essas meio que se repetem uhum. hoje, além da insônia, o que tu citaria, assim, uma coisa pontual? É uma coisa bem pontual e que às vezes fica até meio mascarado por falta, às vezes, de compreensão, mas o autopertencimento. Eu acho que uma das coisas assim que mais pega e que mais passa despercebido, na verdade. Porque hoje, eu, dentro dos meus estudos, das minhas observações, das minhas reflexões, das autorreflexões Aham. também, percebo que o ser humano tem muito essa necessidade de pertencer, nem que seja a si mesmo, ou Uhum. a outras, ou a um grupo, ou a enfim, a uma pessoa, ou a um ciclo familiar, enfim, mas o ser humano tende a essa necessidade de pertencimento. Eu acho que uma Uhum. das coisas que era demanda e continua sendo demanda é essa questão do autopertencimento, principalmente de si mesmo, assim, porque principalmente hoje, na nossa era dos estímulos, a gente Sim. acaba se adaptando a qualquer coisa. A gente se adapta a lugares, se adapta a pessoas, se adapta a situações. A gente vai perdendo aos poucos a nossa identidade.
E eu acho que uma das principais demandas é isso, de pertencer a si mesmo, de você ser fiel à sua identidade, a si mesmo. Daí tem a ver com conheça-te a ti mesmo, Uhum, né? exato. Tem Do oráculo de Delfos. Torna-te quem tu és, né, do É. Nietzsche. Por sinal tem a tua frase, né? Depois a gente pode falar, Uhum. né? Que Que é é sobre isso, inclusive, né? exatamente, né? Então, tipo, voltando, né? Porque na verdade é um assunto que ele fica um tanto em looping, né? A gente Uhum, podia ter falado no início sobre a origem, mas é muito mais legal, eu acho mais legal que venha no momento oportuno, se é que Sim, existe algum momento oportuno. Mas eu acho que algumas coisas não combinadas, elas são como mais agradáveis, né? sim, super. Tipo, o acaso, que pra mim, pra você e pra muitos acredito que não é Uhum, acaso, e sim uma uhum, sincronicidade, né? uhum, Então, nessa pegada da sincronicidade, a gente falou da origem, falou das demandas uhum, e alguns livros que tu ia falar, uhum. alguns autores que as pessoas, para conhecer mais, elas poderiam daqui a pouco fazer essa leitura. Tu daria algum exemplo pra gente? Sim, sim. Tem os livros do professor Hermógenes, que são os livros assim mais indicados para quem nunca teve contato com yoga, né? Tem o Yoga para Nervosos, tem o Hatha Yoga do professor Hermógenes. Então ali tu vai ter uma noção do que a prática trabalha, tu vai ter uma noção de como a prática acontece no teu corpo físico, no teu corpo mental. Os Yoga Sutras de Patanjali também é uma leitura bem Patanjali? Patanjali. Patanjali. Eu já ouvi Patanjali falar. é um dos caras ali do yoga. E aí tu encontra edições que tem comentários, né, de outros professores, que fica bem mais fácil a compreensão, mas ali nos Yoga Sutras tu consegue entender bem a dinâmica física, mental e espiritual do yoga, como tudo acontece no corpo mental, no corpo espiritual, no corpo energético, é muito, muito bacana. A Luz do Yoga também, do Iyengar, se não me engano, do Iyengar esse. Também é uma leitura bem bacana para quem está começando. E um dos livros que mais, inclusive, postei essa semana no meu Instagram, Uhum. dos livros que mais, assim, me tocou e que mais mudou, principalmente a minha relação espiritual, foi a autobiografia de um yogi, do Interessante. Yogananda. E é engraçado porque eu cheguei até esse livro porque esse livro ele foi solicitado pelo próprio Steve Jobs para ser distribuído no seu funeral. Então ele pediu que fosse distribuído esse livro no funeral. Daí eu pensei, ué, que engraçado, né? Vou. Repita o nome pra galera ficar sabendo, por favor. Autobiografia de um yogi, do Paramahansa Yogananda. Legal. É um livro, assim, é um livro mágico, assim, se tu se abrir para Ele é leitura, longo? longo. Ele é um livro Tá. mais grossinho, assim. Ele é Aham. uma coisa mais. Ele não é o yoga prático. O yoga. Ele utiliza o yoga, porque é uma autobiografia, né? Então Uhum. ele fala sobre as suas experiências espirituais, né? As suas Uhum. próprias experiências. Né? Ele foi um dos primeiros yogis a vir, né, para o Ocidente. Ele foi para os Estados Unidos, né? Trouxe o Entendi. yoga para o Ocidente. Então ele fala mais das suas experiências espirituais, assim. É muito tocante, é lindíssimo, assim. Mudou a minha. Foi uma mudança interna, assim, muito massa com essa leitura. Que legal. Uhum. Vou tirar um tempo para ler. Uhum. Vamos aos nossos apoiadores. Agência, etc. Esquina Pastelaria. Equipe Maitre de Garçons. Vini Sons Eventos. Sorvetes Esquina Bom. Enter Soluções. Jack Custom Garage. E também Alpha Clan Barber. Agora saiu melhor, né? No início acho que eu tava em estado mais lento, né? Uhum. Foi o chai. Talvez seja, né? Uma bebida bacana que a Carol trouxe aqui pra gente, indiana, né? Por sinal. Chai. Chai. E, cara, esse assunto é muito legal, né? E, assim, o que tu pode falar a respeito, né, do Brasil hoje, né? Tem esse conhecimento, tem muita gente fazendo yoga, Uhum. né? O Rio Grande do Sul, como é que tá na situação aí? Tem muita gente aderindo. Uhum. Existe uma pesquisa que fala sobre isso. E, logicamente, depois da pandemia, acho que houve, né, um abraço maior, né? Daria para se dizer que faz parte do mundo holístico?
Sim, dá pra dizer que as pessoas Uma terapia. relacionam. Isso, as pessoas relacionam muito o yoga com o mundo holístico e não deixa de ser. Aham. Mas não é somente, né? Porque o yoga ele se torna uma prática física. Hoje, antigamente ele estava muito relacionado a esse mundo holístico, dentro das terapias holísticas. E sim, o yoga é uma prática muito terapêutica. Não somente terapêutico de forma energética, né, espiritual, mas terapêutico no sentido mental também, justamente porque ele te ensina você se desligar um pouco das coisas externas, e isso facilita ali a tua compreensão, o teu autodesenvolvimento ali, né, com as tuas emoções. Mas antigamente ele estava muito mais relacionado ao mundo holístico. Hoje, o yoga ele tá mais condicionado ao mundo wellness, que é o mundo da saúde integrada, né? O wellness, ele engloba toda essa parte de saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Então, hoje a gente usa mais dentro dessa... Mundo wellness. 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 Até tá numa onda muito crescente esses movimentos, né, do wellness. A gente vê muito mais pessoas aderindo à prática, muito mais eventos voltados para a prática do yoga. E como eu falei, o yoga ele é uma prática terapêutica e principalmente não, mas também é uma prática física. Então tu movimenta muito o teu corpo no yoga. O yoga ele é uma prática física, tu vai trabalhar. Alongamentos. Alongamento é o que é o básico, é o básico, mas tu vai trabalhar força, tu trabalha resistência, tu trabalha condicionamento muscular, condicionamento respiratório, tu trabalha o teu corpo de todas as formas possíveis. Então, se tu pegar assim e tirar um pouco da primeira impressão do yoga, que é essa parte do alongamento, da coisa mais relaxante, o yoga ele conversa muito com a calistenia, porque existem posturas que a gente trabalha muito, isometria, equilíbrio, força, sabe? De tu conseguir sustentar o peso do teu próprio corpo. Então, eu acho muito engraçado. Às vezes, quando as pessoas vão praticar pela primeira vez e elas saem da prática, tipo, como que o yoga é isso, sabe? Jamais passou pela minha cabeça que ia ser uma coisa que eu ia cansar, tô quase morrendo aqui. O pessoal, acho que, pelo menos há um tempo atrás, ia mais como uma meditação, não? Exato. Mas é uma junção. Exato. É uma meditação ativa. Então, é uma meditação por quê? Justamente porque ela te desliga dos teus pensamentos automáticos, dos teus pensamentos acelerados, dos intrusivos. Os intrusivos não sei, porque às vezes eles aparecem na prática, é meio intrusivo. Pensamento intrusivo é mas o yoga te desliga, sabe? Te desliga das repetições, dos barulhos do mundo externo. Então ele não deixa de ser uma prática meditativa. E ele é uma meditação ativa porque tu entra nesse estado de desligamento através do movimento do teu corpo. Então tu tá ali praticando, fazendo as tuas posturas, tentando respirar na tua postura, tentando se equilibrar num pé só. O teu pé, um dos teus pés tá lá na frente, o outro tá lá atrás, a tua mão tem que ir pra cima, a outra mão tem que ir pra baixo. Tu tá totalmente imerso naquilo que o teu corpo tá fazendo, que tu não tem tempo de pensar em outras coisas. Tu não tem tempo de pensar lá no pepino que tu tem que resolver, lá na morte da bezerra. Então tu tá ali e aí isso se torna uma meditação ativa. Claro. E sobre o local onde você faz a prática, pode ser open air, aberto, pode ser num estúdio, mas claro que eu acompanho alguma coisa e vejo que vocês usam muito, né, aceleradores de sensações, né, como um incenso, né, além da música, né, tem todo um clima, né, que é formado, né, e inclusive bebida, né, o chai, né, então existe um contexto além, né, desse universo, né. Poderia falar a respeito, tu tem uma alimentação diferenciada, as pessoas são, né, digamos, convidadas a conhecer um mundo além no momento que elas adentram o yoga? Muito bacana, muito bacana. Então, o yoga ele pode ser praticado em qualquer lugar. A gente pode estar sentado aqui, nós dois, a gente pode estar praticando yoga em 5 minutinhos. Mas, quando você vai fazer uma prática de yoga no estúdio, por exemplo, a gente prepara a sala justamente com cheiros, com luzes, com o clima, justamente para facilitar o teu desligamento. Como eu falei, a gente pratica o yoga para a gente poder se olhar.
Entendi. Pra gente conseguir se olhar, a gente tem que se desligar um pouquinho, né? Uhum. Então, quando a gente se olha, a gente começa a gostar muito do que a gente tá vendo. A gente começa a querer muito mais fazer aquilo por nós mesmos. Uhum. Então, querendo ou não, tu me perguntou, tu tem uma alimentação diferente, as pessoas têm uma alimentação diferente. Querendo ou não, quando tu começa a olhar mais pra ti, tu faz isso por livre e espontânea vontade. Porque tu quer que o teu corpo funcione melhor, tu quer que o teu corpo não viva inflamado, tu quer que teu intestino funcione bem, tu quer que a tua mente funcione bem, tu quer dormir bem, sabe? É como se tu fosse começar a organizar a tua vida para que tu realmente comece a viver de forma diferente. Justamente porque você tá olhando agora pra ti. E quando tu olha pra ti, tu começa a pegar esses pontinhos de tipo assim, meu intestino não tá funcionando Entendi. direito, sabe? Minha cabeça dói, o meu corpo tá dolorido, eu vivo com dor nas costas, eu Aham. vivo sabe, com tensão, vivo estressado. E aí tu começa a reparar nessas coisinhas e automaticamente tu quer fazer isso, tu quer melhorar isso. Não por nada, mas por você. Você quer começar a se sentir melhor. Entendi. E essa questão do clima que tu falou, é importante sim para que eu como prof, por exemplo, quando eu preparo o estúdio para receber os alunos, Sim. eu já quero que eles entrem ali, eles saibam que eles estão ali para eles viverem aquele momento para eles se desligarem das coisas, para eles, enfim, viverem aquela 1 hora ali de prática para si mesmo. Mas a prática que a gente vive no tapetinho, isso é uma coisa que eu sempre falo também, é só uma manutenção de uma vida que a gente vive lá fora. Então, o yoga, ele é uma prática para a vida, uma prática para te viver melhor, não é uma prática para te ir lá performar a postura em cima de um tapetinho. É muito massa fazer isso, é realmente muito bacana quando tu consegue ficar de ponta cabeça. Tipo, não dá para negar, é muito massa. Demorou pra tu chegar nesse ponto? Demorou. A invertida, ela veio, acho que nos 2 anos de prática, assim. Por aí. Aí os equilíbrios mais intensos, tem uns que eu ainda não domino, que é uns equilíbrios bem mais difícil, assim. Mas demora, porque tudo é construção, sabe? Tu tem que entender como é que funciona a tua força, tu tem que aprender a sustentar o peso do teu próprio corpo, tu tem que aprender como é que tá o teu equilíbrio, tu tem que começar a encaixar toda a tua consciência corporal para aquela postura acontecer, é todo um processo, mas é muito estudo de massa. fisiologia, assim. É muito massa, Como anatomia, funciona. assim, aí que tá, tu usa a postura pra te entender como você funciona, como o teu corpo funciona. Interessante, hein? É muito, muito bacana mesmo. Legal. E tem aula, tipo assim, para demonstração? A pessoa pode te procurar? Como é que funciona? Ou a pessoa, no caso, tem que chegar chegando e já se matricular contigo? Agora é a hora do teu Não. jabá aí, faz propaganda. Vamos lá então, É, galera. Vini! Não tinha chamado o Vini. É que hoje eu tô zen, eu sei lá se tinha alguma coisa diferente. Assunto, será? Tu sentiu diferente ou não? Ops. Então, quem tá sentindo o chamado, pode entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida. Aham. Eu explico como é que funcionam as práticas também, né? Hoje eu atendo semanalmente lá na academia, né, onde eu trabalho também. Fale o nome, fale Na o Academia nome. P2, lá Isso na aí. Physical. Isso aí. Tamo Um lá. abraço pra galera. Isso aí. Então a gente tem as turmas de yoga lá, né? E pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a academia também. Nunca pratiquei, posso entrar numa turma que já tá andando? Pode, não tem problema nenhum. Independente se você é iniciante, se você é avançado, né? A prática se adapta para qualquer nível de prática. Se você nunca praticou, você consegue praticar em qualquer uma das turmas que estão disponíveis. Como eu falei, se sentir qualquer dúvida, precisar trocar uma ideia, me chama que a gente conversa, eu explico direitinho como funciona. O canal tá super, super, super aberto, eu amo conversar sobre isso, então... Que legal. Show de bola. E agora sobre a frase. Antes da frase, nossos apoiadores, né? E daí depois tu vai falar o que significa realmente, assim, destrinchar aquela frase que tu passou pra mim. Uma frase da tua vida, né? Então, galera, o Rota de Fuga, ele acontece porque tem a força de
a Agência Etc., que é o estúdio nosso aqui também, né? Uma agência de publicidade e propaganda, e tem um estúdio muito bacana, que tem o Vini, tem o nosso amigo Kleber, que não é Kleber, tô brincando, é o grande Carlinhos, né? Tem o Matheus e o Ander, né? E eu também tô junto nessa aí, parte comercial, é só me chamar. Esquina Pastelaria, equipe Maitre de garçons, Vini Som e Eventos. Também tem os sorvetes Esquina Bom, Entre Soluções, Jack Custom Garage e também Alpha Clan Barber. Abraço pra galera, pro Ailton, pro Douglas e pra todo mundo lá. E sobre a frase, né, uma frase do Nietzsche, e é a seguinte: nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo, que vem ao encontro do que nós já havíamos falado antes. Existem formas diferentes de falar, mas nada mais é do que, para você, completa aí. Torna-te quem tu és. Aham, Outra frase filosófica, mas é aham, que isso é muito complexo e muito simples ao mesmo tempo. O que é pertencer a si mesmo? É você saber exatamente quem você é, como você funciona nesse mundo, como você se relaciona contigo, como você se relaciona com o outro, como você se relaciona com a vida. Saber aquilo que você gosta para você desfrutar ainda mais. Saber aquilo que te dói para você entender o porquê. A gente também tem um medo, assim, das coisas que doem, mas as coisas que doem não significa que sejam coisas ruins, assim, é apenas uma dor, e a gente às vezes não precisa fugir da dor, mas entender por que aquilo me dói. Quando tu consegue pertencer a si mesmo, não existe nada externo que seja capaz de apagar a tua capacidade de desfrutar de uma vida única que a gente vive. uhum, A gente acha que o tempo é infinito, que as coisas não terminam, que a gente tem muito tempo ainda pela uhum, frente, que a gente tem muita coisa para fazer, enfim. E a gente atribui isso a, a um recurso ilimitado. O tempo é um recurso ilimitado. Mas na verdade não é. O tempo ele é limitadíssimo. sim, Nosso tempo aqui é limitadíssimo. E viver uma vida que não é tua, viver uma vida que você não consiga desfrutar daquilo que você é, das coisas que você gosta, é um desperdício desse recurso, assim, sabe? Não, quase como não dar vida à tua própria vida, sabe? entendi. Tipo, Se perde não a vitalidade. não ter medo de se conhecer, não ter medo, às vezes, de encarar as tuas sombras, não ter medo de se posicionar em relação às coisas que tu acredita, as Uhum, coisas que tu gosta. Isso é pertencer a si mesmo. Porque é uma vida que a gente vive. sim, Claro, eu acredito no karma, eu acredito nas nas reencarnações, reencarnações, né? Mas hoje, nessa consciência, a gente tá vivendo uma vida. sim. Então O é. agora, Exatamente. o mindfulness. Uhum. E a E é, finitude, ela é assustadora, né? A ideia de finitude é assustadora, por isso que a gente acha que a gente tem muito tempo pela frente, porque ninguém quer pensar no fim. sim, Só que a finitude, ela deveria atribuir ainda mais significado e mais clareza, sabe? uhum, Mais esse espaço de tipo assim, não, eu quero ser eu quero me expressar do jeito que eu curto me expressar, eu quero ouvir o som que eu curto ouvir, eu quero falar as coisas que eu curto falar, eu quero, sabe? sem Quero medo. ser eu, entende? Uhum. Quero ser eu. E essa busca aí, o yoga ajuda muito, né? Nessa construção. Uhum. E a pessoa fala muito hoje fala-se, né? De extraordinário, como é que se diz? Plenitude, né? Mas, tipo, às vezes eu noto, assim, eu observo que as pessoas às vezes falam, mas meio que da boca para fora algumas coisas, porque elas Uhum. não vivem a coisa, né? E a consciência de que você pode chegar num estado de espírito ok, que não é tipo você criar poderes, Uhum. mas é você saber que você tem limitações e daqui a pouco Uhum. tem que aproveitar. Porque lá há quem diga, né? Quando a gente talvez estiver passando para um outro lado, né? Talvez venha
a lembrança de que poderia ser feito diferente, né? Uhum. Então, acho que é legal não deixar chegar lá, né? Uhum. Então, meus parabéns por esse trabalho, né? Eu acho que esse, né, podcast é muito por conta disso aí, que eu também, quando achava que eu era só da música ali, eu acho que eu me limitava, mas eu Uhum. sempre conversei e gostei de conversar com pessoas diferentes, né? Então, tipo, você trazendo mais esse pedaço, né, para o mosaico do Rota de Fuga, né? Foi muito bonito, né? E eu fico muito feliz com essa energia. Que venham mais pessoas assim, né? Tem alguns que já foram convidados, pré-convidados, né? Pra gente tornar não só Frederico melhor, mas, tipo, as pessoas ainda mais felizes, Eu tô né? muito, muito feliz de estar aqui, não só por estar falando sobre uma coisa que eu acredito Aham. muito, que eu vivo, que eu sou feliz falando sobre, mas também por trocar essa ideia, sabe? É muito legal. Por conversar, por estar aqui contigo, né? Depois de tantos anos, que nem eu, quando tu me chamou, enfim, que a gente conversou, Aham. eu lembrei da época da Lugose, que era lá no Barril, que eu ia É, lá, isso enfim, aí. nós trocávamos uma ideia. E isso é muito, muito bacana pra mim, assim, trocar ideia, aprender, sabe? Às vezes a gente tem alguma coisinha que a gente possa falar pra alguém que aquilo vai fazer Isso. sentido. Às vezes tu tá ouvindo alguém e tu recebe uma coisa que faz sentido naquele momento, né? Essa troca não de informações, mas essa troca de vida mesmo, Aham. sabe? Isso aí. Isso é muito, muito bacana, sabe? Show de bola. Que tu possa fazer muito mais através desse teu projeto, assim, que é sensacional. Parabéns Tamo também, Fuga, junto. por Cada esse. um com a sua, mas no fundo todo mundo junto. É, no fundo a gente tá vivendo aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gosta, a Obrigado. gente tá melhorando a si mesmo, melhorando o Isso outro, aí. melhorando o mundo, isso que importa. Isso aí. Isso aí, meu Estamos juntos. querido. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Se inscrevam no canal e, claro, acionem o sininho, né? Ativem. Estamos juntos. E ainda, acompanhe os cortes no Instagram. Rota de Fuga. Valeu.